E aí galera, sejam bem-vindos ao Psicocast, o podcast formado por estudantes da Unifateb. Essa aqui é a Emily, eu sou o Renato e a nossa convidada é a Luciana. Vocês já me viram tão nervoso? Um pouco, tudo bem? Tudo bem. Então, Luciana, se apresente, conta pra gente a sua formação, onde você fez. Meu nome é Luciana, eu formei na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Formei em 2005 e logo depois fiz curso de especialização em psicologia hospitalar. Minha atuação foi toda lá em Belo Horizonte em relação à psicologia hospitalar. Morei lá até 2014, mais ou menos, foi quando eu mudei para o Mato Grosso do Sul e logo depois vim para cá. E aí fiquei um tempo sem atuar, sem trabalhar, por conta do nascimento do meu filho. Fiquei mamãe full time durante 5, 6 anos dele, e agora, recentemente, eu voltei a atender clínica e estou atendendo em consultório e fazendo trabalho social também. Olha que legal! Que legal! Não sabia disso. Essa é novidade pra gente também. Como que é esse trabalho na clínica e esse trabalho na social que você faz? Então, esse trabalho social eu sempre fiz lá em Belo Horizonte, né? Eu atuava lá junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Assistência Social também. Trabalhava com menores infratores e com casa de acolhimento, que são medidas protetivas contra agressões e alguma situação de urgência que a criança passa. Então, são os antigos abrigos, que hoje a gente chama de casa de acolhimento. Sei. E hoje, aqui em Telêmaco, eu estou atendendo junto à Secretaria de Saúde, mas atendo bastante crianças que estão em acolhimento, em situação de acolhimento. Olha hoje. que interessante! Na parte da clínica, quanto tempo que você já trabalha assim, mais ou menos? A parte da clínica foi desde quando eu formei. E aí, antes de formar, eu já consegui me encaixar numa clínica lá que trabalhava com projetos sociais também, e já comecei a atender, mesmo antes de formar. Então já era a área que você queria quando você estava na faculdade, você já queria clínica? Sim. E já foi diretão, assim? A gente tinha matérias, no final do curso a gente tinha matérias optativas, e aí você poderia fazer matérias optativas que não eram obrigatórias, você escolhia, né? Nossa, que interessante. No final do curso. Exatamente para você ter esse conhecimento das outras áreas. Então tinha matérias voltadas só para recursos humanos, matérias voltadas para psicologia jurídica, para psicologia hospitalar, para educacional. Então, eu sempre escolhi assim, clínica hospitalar. É bom porque daí durante o curso você vai desenvolvendo tudo aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Daí chega no final você já é direcionado. Sim. Ótima. Que bom esse desenvolvimento da faculdade, né? Sim. Muito interessante. Como que você decidiu que queria fazer a psicologia? Então, eu não tinha muita certeza. Olha! Interessante. Primeiro eu queria enfermagem, depois eu queria medicina, depois eu queria ciências biológicas. A área da saúde, você se interessava? A área da saúde. Por quê? Porque antes de ingressar na faculdade, eu trabalhava num hospital. Trabalhava na parte administrativa, mas sempre tive contato com pacientes, com pais de pacientes, né, familiares, e sempre me despertou assim, puxa, eu gostaria de ajudar de alguma forma. Que legal. Né? E aí, quando eu comecei a faculdade, eu fiz o vestibular, na época era diferente de hoje, né? Hoje você, com a nota do Enem, você consegue ingressar nas faculdades, mas antigamente você tinha que escolher o vestibular que você queria fazer, qual faculdade, e fazia específico para aquela matéria, para aquele curso, né? E aí eu falei assim, eu vou tentar a psicologia, mas assim, não tinha contato com a psicologia, não tinha nada, vou tentar. É Então, isso.
até o quarto período, quinto período mais ou menos, eu não estava satisfeita. Ai. Não estava satisfeita de jeito nenhum. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Nossa, essa é a frase enfim, mais universitária que existe, né? verdade, a gente fica Ai, em dúvida, né? Mas aí, a partir do quinto período, mais ou menos, que começaram os estágios, aí sim, eu vi que era aquilo Era ali aquilo. mesmo e foi se confirmando. Aí eu comecei a minha terapia, né? Importante. Comecei Muito a importante. fazer esse acompanhamento também e foi se confirmando cada vez mais. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Outra coisa. Além dessa área social e da clínica, você trabalhou em alguma outra área da psicologia? A hospitalar, né? Eu trabalhava nesse hospital, mas nesse hospital eu não tive chances de mudar de função, né? Quando eu formei. O meu interesse era sair da área administrativa e ir para psicologia, mesmo porque esse hospital não tinha serviço de psicologia. Olha, seria... Isso é Pois muito é. importante. Mas aí eu fiz a proposta, eles não tiveram condições na época, então eu fui procurar o curso de especialização em psicologia hospitalar, que é em uma outra faculdade lá em Belo Horizonte. Qual que era a faculdade? FUMEC. Ah, já ouvi falar da FUMEC. A especialização foi na FUMEC, a graduação foi na PUC. E aí, a partir da pós-graduação, né, na FUMEC, é que eu consegui me juntar ao grupo do Hospital Mater Dei, que é um dos maiores hospitais lá de Belo Horizonte. Olha! E lá eles têm um serviço de psicologia muito bem montado, bem atuante. E aí a gente da pós fazia os estágios lá. E aí eu fiquei um tempo trabalhando lá com eles. Que legal. Interessante. Teve alguma dificuldade durante a sua carreira de psicólogo hospitalar ou na clínica, uma social que você queira comentar com a gente? Algo que você achou e falou, meu Deus, o que eu faço agora? Ai, muitas dificuldades. Fala que deu na cabeça quando falou de dificuldade. Muitas dificuldades. Uma das dificuldades que vocês também vão encontrar, assim, porque a psicologia hoje, até hoje, né, ela, pelo tanto que ela faz, o benefício que ela faz, não é bem remunerada, sabe? Isso é um desafio. Então, assim, você tem que gostar muito, saber... Não existe a valorização da área, né? Não, você tem que ter certeza absoluta que é aquilo que você quer. Porque se você for olhar pela parte da remuneração, você desanima um pouco, sabe? Eu imagino. A gente está lutando, o conselho está lutando por 30 horas semanais, até hoje não conseguiu fixar isso. Então, assim, é um desafio muito grande. 30 horas eu acho que é um tempo bom para você trabalhar por semana, porque te absorve muito. Você chega em casa exausto, né? É muita coisa que você escuta, muito que você vê. Muito. Então, às vezes acontece a história do paciente cliente bater com a sua, que Sim. mexe com você. Realmente é uma área que você também sai um pouco, entre aspas, prejudicado. Você absorve um pouco das coisas, querendo ou não. Sim. Por isso que é importante fazer terapia. Sim. Por isso é importante o psicólogo, né? É fundamental, eu diria, sabe? Eu não entendo um psicólogo atendendo na clínica, ou seja qual espaço for, se ele não está com as suas questões bem resolvidas, bem trabalhadas, porque um momento ou outro acaba interferindo, e aí você não consegue o distanciamento necessário para você trabalhar com o cliente. Então a terapia não vai para frente. Justo. Se você pudesse conversar com os estudantes de psicologia que estão assistindo aqui, qual dica você daria para eles, os que estão na faculdade agora? Estudem. Leiam o máximo de livros possíveis sobre
sobre o funcionamento do cérebro, sobre o comportamento Olha. das pessoas, sobre como as pessoas lidam Uhum. com as questões do dia a dia, né? Escolham uma abordagem que é fundamental, você escolher uma abordagem e aprofundar nela. Uhum. Isso é muito bom, porque quando você termina o curso, se você não tiver algumas coisas já pré-definidas antes, você fica meio perdido. E agora, para onde que eu vou? Vai ter que gastar mais tempo depois da faculdade pra se guiar, né? Mas se você tiver claro, eu quero recursos humanos, eu quero clínica, Uhum. e você tem como se encaixar. Mas se você não tiver isso tudo, e para você fazer essas escolhas, você precisa de ter conhecimento. Tem né? que estudar, tem que Então, conhecer. Esse é o momento, sabe? Porque depois que a gente começa a trabalhar, a gente continua estudando, claro, óbvio. A gente não para de estudar nunca, né? Mas o seu tempo tem que ser dividido com os seus pacientes. Então, se você se aprofundar bastante nessa questão de estudar, de obter conhecimento de todos os tipos, depois fica mais tranquilo para você só desenvolver. Tem algum livro que você recomende pra gente que é estudante, pra gente que tá se formando agora? Então, o livro que eu trouxe Olha! ele tem muito a ver com a questão da psicologia hospitalar, né? Porque o título dele é Sobre a Morte e o Morrer. Nossa, que interessante. Uau. Na psicologia hospitalar, o desafio nosso em relação à morte é Eu imagino. bem próximo, sabe? Então, assim, dependendo da área que você atua no hospital, você vê a morte de frente, assim. Nossa! E aí, se você não tiver um conhecimento bem consistente, né, do luto, do que é a morte, o que significa a morte para aquele paciente, de qual cultura ele é e o que quer dizer a morte para ele. Isso tudo é importante a gente saber, sabe? De acordo com a cultura muda o conceito de morte, né? Sim, dependendo da cultura, a morte é algo natural, mas dependendo da cultura também, a morte é uma passagem, você não morre. Exato. Vai além, né? Então, assim, você precisa de entender um pouquinho a história do paciente para você trabalhar isso, para ouvir o que ele tem a dizer, né? E, mais uma vez, a importância da terapia pessoal. Por quê? Porque se eu tenho dificuldade de aceitar a morte, eu vou ter dificuldade de entender o que o paciente está dizendo. Quando ele fala, eu quero morrer. Eu quero que os médicos não façam nada porque eu cansei, eu quero morrer. Mas o que é isso? O que esse morrer significa para ele, né? Exato. Então isso é muito importante. Então esse livro aqui, ele conta algumas experiências sobre o atendimento da autora, né? Num hospital, alguns relatos de paciente e o que significa isso, né? Nossa, muito bom. O que significa esse processo de morte e a elaboração do luto. É muito importante. Eu vou ler um pedacinho desse livro que eu citei, né, sobre a morte e o morrer, que explica bastante esse trabalho nosso. Aqueles que tiveram a força e o amor para ficar ao lado de um paciente moribundo, com o silêncio que vai além das palavras, saberão que tal momento não é assustador nem doloroso, mas um cessar em paz do funcionamento do corpo. Observar a morte em paz de um ser humano faz-nos lembrar uma estrela cadente. É uma entre milhões de luzes do céu imenso que cintila ainda por um breve momento para desaparecer para sempre na noite sem fim. Ser terapeuta de um paciente que agoniza é conscientizar-se da singularidade de cada indivíduo nesse oceano imenso da humanidade. É uma tomada de consciência de nossa finitude, de nosso limitado período de vida.
poucos dentre nós vivem além de 70 anos. Ainda assim, nesse curto espaço de tempo, muitos dentre nós criam e vivem uma biografia única e nós mesmos tecemos a trama da história humana. Nossa, que lindo. Que lindo. Muito bacana, né? Nossa. Esse é o nosso trabalho no hospital. É suportar, ajudar esse sujeito a suportar esse momento doloroso. E nem sempre é doloroso, depende da singularidade do sujeito. Isso é muito importante. Ah, isso foi lindo. É isso. Não, fica à vontade, Amanda, se junta a nós. Quem que é a autora desse livro? É a Elizabeth Kubler-Ross. Esses autores sempre quebram a gente. Deixa eu mostrar aqui, mostra ali na câmera. licença. Esse livro aqui. Deixa eu Vai lá focar? Deixa eu lá focar. Vai lá, Renatinho. Acho que tá focado. Aí. Esse livro aqui, gente. Aí, beleza. Nossa, que blogueiro que foi isso. Nossa, que... Ai. E quando você começou a atuar dentro do hospital, o que foi que mais te surpreendeu, assim? Que você olhou e falou, meu Deus, é isso que eu queria, ou não era bem isso que eu esperava? Então, o hospital sempre foi presente na minha vida desde antes da formação, né? Eu trabalhava, como eu disse, comecei a trabalhar com 18 anos no hospital, assim, só que na área administrativa. E teve uma época que eu fiquei na UTI, na recepção da UTI. E aí eu via muito os pais entrarem para receber o boletim médico, para depois visitar os bebês, as mamães no pós-parto, né? Recém-parida. E aí, assim, de repente, ela recebia a notícia de que o bebê nasceu muito novinho, prematuro e que não sobreviveu. E saía de lá, assim, em prantos. E esse hospital não tinha esse suporte psicológico. Nossa, como faz falta. Quem dava esse suporte psicológico era a equipe de enfermagem, né? Os próprios médicos, alguns que eram ficavam mais sensibilizados. E aí foi me despertando essa vontade, assim, de querer fazer alguma coisa, sabe? Porque a gente viu o desamparo dessas mães, desses pais, né? Você sonha na gravidez com um bebê saudável, você sonha que o bebê vai nascer com 9 meses, com vida, né, com saúde, e aí de repente o bebê nasce com 6 meses, 20 e poucas semanas, menos de 1 quilo, e aí assim, o pulmãozinho ainda não formado. Então assim, o ideal dessa mãe, o ideal de um bebê para essa mãe, se rompe ali na hora desse nascimento prematuro. E isso já é difícil para ela aguentar, né? Principalmente quando ela recebe a notícia de que esse bebê faleceu. Então, assim, é um desamparo muito grande. Ele nem espera por isso, né? Então, eu sempre fiquei, assim, muito incomodada. E aí, por isso que eu, desde quando eu comecei a gostar do curso de psicologia, né, lá pro 4º, 5º período, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero a clínica, eu quero atuar no hospital para eu fazer alguma coisa. No hospital, os médicos, as enfermeiras, eles têm um preparo para isso, mas não é comparado a um não tem formação, psicólogo, né? A própria formação. E eles não têm nem tempo disponível. Exato, eles também, têm né? outras coisas. A questão que se eles pararem para fazer esse atendimento, né? Primeiro que nós somos muito bem melhores preparados para isso. Com certeza. E segundo que eles têm mais formação. 10, 20 pacientes para atender. Então, Sim. assim, é fundamental hoje em dia ter um psicólogo que auxilie, sabe? Esse trabalho. Você comentou sobre a abordagem agora há pouco. Qual que é a sua abordagem que você usa na clínica e na social? Eu trabalho com a abordagem, a psicanálise.
A psicanálise, eu fiz a minha formação da psicologia foi baseada em Freud. Uhum. E a especialização eu li bastante sobre Lacan. Olha. Então, eu não sou psicanalista, mas a minha orientação É a psicanálise. psicanálise, a maneira que a senhora trabalha. Uhum. Sim. E como que é a psicanálise dentro do hospital? Você pode dizer pra gente? Então, a psicanálise, quando a gente imagina a psicanálise, para os leigos, a gente imagina logo o divã, Aham. né? Nossa. Exato. O set analítico, né? Uhum. Mas a psicanálise, da forma como a gente trabalha, a gente se baseia primordialmente na singularidade do sujeito. Olha. Sabe? Independente das circunstâncias, independente do diagnóstico que ele tenha, falando do hospital, o que aquele sujeito está entendendo e absorvendo daquilo. Uhum. Isso é importante a gente ter em mente num trabalho da psicanálise no hospital. Então, a partir dessa singularidade, eu consigo atender de forma individualizada qualquer paciente, independente do diagnóstico dele. Sim. Uhum. Porque eu vou entender ele como sujeito daquele diagnóstico e não o diagnóstico do Nossa, sujeito. que Olha, interessante super. essa maneira de pensar da psicanálise. Essa é uma forma que a gente normalmente não pensa, né? Então. Quando a gente está estudando e tal. A psicanálise não é algo que, pelo menos eu, estudei muito até o momento. Então, quando você fala assim, a gente vê outro lado da psicanálise. A gente não pensa muito dessa forma, como a senhora mesma disse. A psicanálise tem todo aquele estado dela que todo mundo conhece, mas não, ela tem outras partes, Tem ela tem o outro lado. estereótipo, né? Que é aquele Exato. sofazinho, a pessoa deitada Sim. e o caderno na mão. E a própria psicanálise pode atuar em outras áreas, né? Como a Claro. senhora dentro do hospitalar. Sim. Muito A interessante. maioria das pessoas pensa que ela é limitada à clínica, né? Sim. Exato. Sim. Eu, pelo menos antes de começar o curso, achava isso, que era apenas dentro do consultório e apenas isso. Sim. Exato. Você mudaria alguma coisa na sua carreira Não. até agora? Não. Eu estou satisfeita. Eu busco sempre, assim, continuar estudando, sabe? Cada caso que a gente atende no consultório é um caso novo por causa da singularidade do sujeito, né? Isso é muito. Então, assim, você pode pegar no consultório mesmo. Hoje em dia tá muito na moda, entre aspas, falar que o menino é autista, o menino tem TDAH. no Nossa, consultório, A gente até né? comentaram com a gente no curso que estão banalizando até alguns Alguns sintomas. sistemas. Então, Sistemas. nós, como profissionais da saúde, né, a gente tem que ter esse cuidado, porque a mãe, às vezes, já chega no consultório dizendo assim: ah, meu filho tem TDAH, porque eu olhei alguns comportamentos dele, algumas atitudes dele e busquei no Google. Ai, O Dr. Google, né? não. E aí ela já chega com uma questão já pronta para você resolver. Como se fosse assim, descasca esse abacaxi. Né? Então, antes de tudo, a gente tem que entender o que essa mãe está querendo, né? Por que ela já trouxe essa questão pronta e o que está por trás dessa demanda dela, né? Será que é isso mesmo? Então, esse é um desafio para a gente, né? Nem tudo que todo mundo fala é o que realmente... A gente comenta que a tecnologia ajudou muita gente, mas essa questão do autodiagnóstico complica muito, assim. Muito difícil. Sim. E às vezes não é por aí que ela está querendo buscar ajuda, né? Ela escolheu esse discurso como uma forma de dizer outra coisa. Então, cabe a gente interpretar isso. Tem né? tudo isso, né? Um olhar do psicólogo sobre a própria mãe, às vezes. Sim. Exato. E tem alguma coisa que no começo da sua carreira você gostaria de saber que hoje em dia você sabe? Eu acho que
a experiência Aham. com os atendimentos faz a gente descobrir muita coisa, Uhum. sabe? Faz a gente entender coisas que a gente não entendia antes. Então, assim, quanto mais a gente tem contato com o atendimento, quanto mais a gente tem a terapia em dia e o estudo permanente, eu falo que a gente tem que ter o estudo permanente. Nunca para de estudar. Nunca parar de estudar. Aí a gente vai descobrindo novas coisas. Então, assim, eu tô bem satisfeita no ponto que eu tô, assim, sabe? Quero crescer mais, mas tendo como objeto principal a clínica. Então, a maior conselho que você poderia dar é a própria experiência que você criou no caminho, né? Sim. Entendi. E o estudo. O estudo. O estudo. O estudar é fundamental, sabe? Essa tecla é muito importante mesmo. E assim, às vezes você tem um assunto que você domina hoje na graduação, e aí quando você aplica ela na prática, você vê que você precisa de mais, você precisa de buscar mais, porque não é suficiente. Então isso é legal também, esse contato com o paciente, né? Ele te estimula a buscar sempre mais, a melhorar sempre mais, a dominar aquele conteúdo cada vez mais. Cada paciente, cada cliente traz uma história nova e a gente, como psicólogo, tem que saber como olhar aquela história, como lidar com ela e não absorvendo também. Sim. Você comentou que não tinha uma equipe psicológica no hospital onde você atuava. E os próprios médicos, porque eles também absorvem muita coisa, assim como você que atuava na psicologia e tal. O que você acha? A gente tem que ter uma equipe psicológica, digamos assim, dentro do hospital para os médicos, funcionários? Ou que eles procurem a terapia também, porque é essencial? Cada conselho age de uma forma com os seus, né? Por exemplo, o CRM, ele não tem essa indicação, né? Nossa! Mas, assim, se você tem uma equipe da psicologia no hospital, vez ou outra, por exemplo, principalmente o profissional que fica direto com o paciente, que é a equipe de enfermagem. Nossa, sim, com os certeza. técnicos de enfermagem, os atendentes. Então, necessariamente, a gente tinha que, às vezes, lançar a mão dos atendimentos deles, sabe? Não atender os pacientes e atender eles, porque, às vezes, eles se emocionavam muito com o diagnóstico e o prognóstico daquele paciente. Às vezes, o paciente estava bom hoje, teve uma piora súbita, e aí, no outro plantão, aquela técnica que ajudou a reanimar o paciente, por exemplo, chegava e via o paciente muito mal. Nossa. Então, ela entrava em... Desgastava a equipe também de enfermagem. E aí, você tendo essa equipe da psicologia, a equipe, sim, atende quando for necessário, quando tiver demanda, sabe? Lá no Hospital Mater Dei, a gente ficava à disposição dos pacientes e familiares, mas a gente, vez ou outra, a gente atendia os médicos, não era obrigatório, mas se eles quisessem, a gente fazia esse atendimento. Então, para melhorar o funcionamento como um todo, né? E como que você se descobriu na psicanálise? Pergunta interessante aí. Foi na graduação ainda, no final da graduação. Eu me identifiquei mais com os conceitos de Freud, de Lacan, né? E achei que era por aí mesmo, assim. Estudei as outras abordagens também, mas me identifiquei mais, fiz análise e me identifiquei mais com a psicanálise. Eu acho que é isso importante saber, que para você escolher uma abordagem, você tem que saber um pouco de todas, né? Sim, os nossos professores sempre indicam que a gente conheça também o que a gente não mesmo gosta. use, né? Sim. Porque você tem que saber para você poder falar e tal. Para eu saber se eu gosto ou não, eu preciso conhecer o mínimo de todas, né? Exato. Sim, realmente.
muita gente que a gente conhece às vezes não focou em uma e não busca Exato. saber sobre as outras. Sim. Mas isso pode cegar a pessoa e a pessoa vai ter que mudar de abordagem no futuro, que ela vai Sim. perceber que às vezes não era isso que ela queria, né? Sim, Exato. com certeza. Tem alguma abordagem além da psicanálise que você acha interessante? A sistêmica. Nossa! Eu gosto da sistêmica. Ela trabalha não só o sujeito, mas todo o seu entorno, Uhum. né? Que são a família, o ambiente de trabalho. Então, assim, é muito interessante também. A gente tinha um professor que ele era da abordagem sistêmica, é uma coisa muito diferente. A gente não trabalha tanto assim, mas A gente tinha, não é mais comentado É. tanto, na verdade. Exato. Apesar de ser uma abordagem interessante, não é tão comentada na nossa faculdade. Sim. Agora, o importante da psicologia hospitalar é o dia a dia, né? Como que é feito. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funcionava o serviço de psicologia lá do Hospital Mater Dei. Então, a gente não era só chegar e atender o paciente, atender o familiar. A gente tinha toda uma organização e um acompanhamento antes. Por que é importante, né? Por que é importante a gente saber a evolução do paciente, ler o prontuário do paciente? Por que é importante a gente participar das discussões clínicas junto com toda a equipe do hospital? O hospital lá, ele tinha uma discussão clínica que eles chamam, de manhã, 7 horas da manhã, que era a passagem de plantão, os médicos que estavam à noite iam passar o plantão de como cada paciente, e falava de paciente por paciente, né, como que o paciente tinha passado a noite, o que precisava ser feito no outro dia. Meio-dia tinha uma outra discussão clínica e à noite. Então, essa discussão era composta por todos os profissionais que atendiam esse paciente, fisioterapeuta, enfermeira, médico, nutricionista, todos que estavam envolvidos, e a psicologia, claro, todos que estavam envolvidos no atendimento desse paciente. Então, a gente fazia corrida de leito junto com toda a equipe, passava de leito em leito, para ouvir, né, como que o paciente estava, qual que é a proposta daquele paciente, se ele tinha proposta de alta ou não, se ele piorou ou não, o que ia fazer, se tem alguma cirurgia programada. Por quê? Porque isso é importante porque na hora do boletim médico, a psicóloga que está lá de plantão, ela vai acompanhar o familiar até o leito do paciente. E se tiver alguma dúvida em relação ao estado do paciente, a gente chama o médico tira todas as dúvidas do familiar. Né? A gente não tem autorização, a gente não pode passar mesmo a gente sabendo, a gente não pode passar nenhuma informação do paciente para o familiar. O atendimento nosso fica restrito a como aquele familiar, como aquele paciente está lidando com aquela situação. Agora, em relação a diagnóstico, o que vai fazer, o que não vai, por que vai ter essa intervenção ou não, isso é tudo com o médico. A gente tem que ter esse cuidado. Porque como a gente sabe, porque participou das reuniões, a tendência da gente é querer responder esse paciente. Mas a gente não está nesse lugar. A gente tem que ter esse manejo especial. Porque senão a gente vira um portador de notícias, né? E o objetivo do psicólogo não é portador de notícias. Exato. Né? Aí é o importante conhecimento da ética do profissional, dentro de cada ambiente, né? Sim. Tem que ter isso em mente. E aí o nosso horário era de 7 da manhã às 7 da noite. E principalmente nos horários dos boletins médicos, que a gente fazia esse acompanhamento com os familiares.
Muito interessante saber uma rotina que a gente não tem acesso, basicamente, sem estar na área. Né? Lembrando que essa rotina era para a UTI e a unidade coronariana, Certo. que eram os pacientes pós-cirúrgico de cirurgia cardíaca. Olha. Nos andares, nas enfermarias, nos apartamentos, a gente ficava sob aviso. Então, se a equipe de enfermagem ou o médico solicitasse um atendimento específico para um paciente que estava precisando, a gente se deslocava da UTI e ia até o apartamento para fazer esse atendimento. Mas isso só por solicitação da Não equipe. era... Não era regular, rotina, assim. não. A rotina era Não. ok. A equipe se concentrava mais na UTI e na unidade coronariana. Que legal. E agora Eu acho que a nossa última pergunta para fechar é o que é necessário para entrar nessa área da psicologia hospitalar? Para a psicologia hospitalar é necessário você ter a graduação de psicologia e uma pós, ou um curso de formação, né, para você atuar no hospital. Isso não significa que quem não tenha o psicólogo que não tem essa especialização não possa trabalhar no hospital. Pode, mas a especialização, ela possibilita você ter uma visão daquele ambiente que você está trabalhando, no caso o hospital, né? Uma visão do que fazem cada profissional, o que faz cada profissional lá, inclusive o psicólogo. Então, é muito bom que você tenha essa especialização. Então, agradecemos a presença do nosso primeiro episódio. Espero que você tenha se sentido bem durante essa entrevista, essa conversa, né? Foi mais uma conversa. Foi uma conversa, uma entrevista. Tem alguma consideração final que você gostaria de dar? Eu que agradeço vocês e falar da psicologia hospitalar para mim é muito gratificante. Eu gosto muito. Hoje em dia eu só estou na clínica, não estou no hospital, mas a minha ideia é retornar em algum momento. Muito bom. Porque eu acho que é muito importante, e muito prazeroso para mim, por gostar muito e ter um percurso aí bem extenso nessa área. Certo. Muito obrigada a vocês. Certo. A gente que agradece.